Café com Zumbi lhes apresenta o podcast Contando Histórias, uma parceria entre O Herói que Existe em Nós e Save and Throw RPG. Conto de hoje, a história de Dylan e Bran, pelo escritor Derek Henrique. O clima era árido nas montanhas ao norte da pequena vila de Faenari. Ali, dois jovens guerreiros se tornavam os únicos sobreviventes de um ataque bárbaro noturno. Essa luta era constante, quase rotineira. Muitos naquela vila já haviam sido saqueados e mortos, e cada dia mais a pequena vila de Faenari perdia seus poucos guardas. O reino estava em ruptura política total. Com a morte de um rei usurpador e sem um líder legítimo reconhecido por todos, 3 líderes se levantaram reivindicando poder e recrutando províncias aliadas. Uma guerra em nível continental estava instaurada. Por mais que essa vila estivesse longe de qualquer um desses conflitos, a falta de suporte do reino lhes causava danos cada vez mais agravantes. "Precisamos conseguir reforços", disse Dylan. "Não temos mais do que uma dúzia de guerreiros para proteger nosso lar agora." "É impossível! Eles não vão querer desviar soldados de uma guerra egoísta e mesquinha", disse Bran, irritado. "Além disso, o Lord Weasley ainda não tomou partido. Se pedirmos ajuda para o líder errado, poderemos estar em lados opostos nessa guerra, e a última coisa que precisamos é de mais inimigos." Dylan concordou, acenando com a cabeça enquanto olhava seus mortos ao chão. "Você está certo, mas não podemos ficar parados, devemos fazer algo. Não aguento mais perder irmãos", disse Dylan com os olhos lacrimejando e rapidamente reprimindo as lágrimas com a mão. Bran ficou em silêncio, mas entendia o sentimento de Dylan, pois ele também os possuía. Ambos se recompuseram e fizeram algo que estava virando rotina. Uma rotina triste e desconfortável. Eles foram enterrar seus mortos. Cada corpo era um guerreiro protetor da vila. Cada protetor era um amigo, e cada amigo era um irmão de arma. E após aquele funeral improvisado, eles só teriam um ao outro. Quando eles terminaram, já era quase dia. Podia-se ver os primeiros raios do sol brilhando ao horizonte, e enquanto aquela luz os alcançava. "Dylan", disse Bran. Dylan olhou para seu amigo esperando que continuasse. "Teremos que jurar nossa lealdade para um dos líderes, uma hora ou outra", disse Bran. "Mas nosso primeiro juramento é o que realmente vale aos olhos dos deuses. Então vamos jurar nossa lealdade à nossa vila. Não importa o preço que pagaremos por juramentos falsos a outros líderes. O importante é salvarmos Faenari dos bárbaros." Os olhos de Dylan brilharam diante da sugestão de Bran. Era como se aquilo estivesse dentro deles o tempo todo e precisava apenas que um dissesse em voz alta: "Faremos isso, irmão. Esse é um caminho sem volta, e mesmo que haja um, não deseje voltar", disse Dylan. "Pelas rochas dessa montanha que agora pisamos, sou leal a Faenari, e sempre serei." Bran abriu um sorriso e exclamou: "Pelos raios de sol que agora nos tocam, sou leal a Faenari e sempre serei." Após o juramento, voltaram à sua amada vila. Recolheram seus poucos pertences, suas poucas armas e se despediram de seus muitos amigos. Seguiram em direção à guerra, para falsamente ajoelhar diante de falsos líderes, até que encontrassem o suporte que Faenari tanto necessitava. Eles não se importavam com quantos inimigos teriam que lidar, nem com quantas traições teriam que cometer, pois eles deviam lealdade apenas a um lugar, e em suas memórias jamais se apagaria a imagem do sol nascer ao horizonte da montanha. Curtiu nosso podcast? Então siga o Instagram do Herói que Existe em Nós e o Instagram do Save and Throw RPG para saber das novidades. Nos ajude a divulgar os canais. É importantíssimo sua ajuda, principalmente agora que estamos no começo.